Olá, me chamo Ítalo, sou de Pernambuco, em um pequeno lugar chamado Chã da Mangabeira. O que irei contar aqui não aconteceu comigo, mas sim com a minha avó, quando ela tinha seus 20 e poucos anos. Tudo começou em um dia normal qualquer. Naquele tempo, minha avó acordava seus 3 irmãos para ajudar na casa, já que sua mãe trabalhava lavando roupas de outras pessoas para ganhar um trocado. E meu avô era caseiro em uma fazenda bem longe dali. Logo depois que minha avó acabou suas tarefas, ela foi levar a comida do meu avô, assim como fazia todos os dias. E chegando lá, ficou sentada esperando seu pai para que ele pudesse comer. Enquanto seu pai saboreava a comida, o patrão chegou e perguntou se ele indicava algum lugar para que ele pudesse pegar alguns peixes. Meu avô avisou que gostava de ir em um mangue e que até pegava alguns crustáceos por lá para vender. O patrão gostou da ideia e perguntou onde ficava. No outro dia, seu patrão o agradeceu, pois disse que havia ido lá e que tinha pegado muitos peixes. No outro dia, minha avó e seus irmãos também iriam até lá para pegar alguns peixes para seu próprio consumo. Minha avó não gostava muito de ir até lá, pois não era muito corajosa e não gostava de andar no escuro, já que seu pai adorava contar histórias de terror, principalmente de lobisomens. E como lá dentro era fechado, com pouca iluminação, ela tinha muito medo, mas ia mesmo assim. Naquela tarde, todos estavam indo bem alegres para o mangue, menos a minha avó, que estava com uma cara de preocupação. Depois de muita conversa jogada fora durante o caminho, eles finalmente chegaram no mangue e começaram a pescar e pegar alguns mariscos. Só que naquele dia, o mangue estava um pouco seco e nem dava para pegar muitos peixes. E com isso, a tarde foi acabando, e à medida que o sol ia baixando, minha avó ficava com mais medo. À medida que a noite ia caindo, o mangue começou a encher um pouco, e para não perder a viagem, decidiram ficar ali mais um tempo, já que agora o mangue estava iluminado pela lua, e a única que tinha algum medo ali era a minha avó. Após algum tempo, depois de encher alguns baldes com crustáceos e peixes, era por volta de 9 horas, quando todos arrumaram suas coisas e voltaram. No caminho, todos estavam felizes, pois tinham pegado muitos peixes. Iria ser uma fartura por durante dias. Chegando em uma parte com um campo mais aberto, minha avó começou a sentir um calafrio na espinha. Com isso, todos ficaram olhando para ela e perguntando o que estava acontecendo, o porquê ela estava agindo daquela forma. Ela disse que havia passado, que foi só um pequeno susto. Continuando o caminho, um de seus irmãos que estava mais à frente começou a ver alguma coisa vindo em direção a eles. Era uma coisa grande e andava meio estranho. Minha avó e seus irmãos
ficaram parados, tentando descobrir o que era aquilo. Aparentemente, pensaram que pudesse ser uma pessoa, até que aquilo se aproximou e todos que já estavam acostumados com a escuridão puderam ver que se tratava de um grande cachorro e que aquilo andava ereto. Todos já imaginavam o que era aquilo. Rapidamente jogaram suas coisas no chão e começaram a correr. Por um momento, a coisa ficou ocupada com os peixes que estavam no chão. E minha avó e seus irmãos procuravam alguma árvore para subir. E quando finalmente encontraram uma e já iam subir nela, eles escutaram um uivo ensurdecedor. Minha avó conta que até hoje esse uivo permanece em sua mente. Eles conseguiram subir em uma árvore e ficaram escondidos e quietos. Quando aquilo chegou perto da árvore, não podiam acreditar no que estavam vendo. Aquilo era de fato um demônio e parecia estar farejando eles. Aquela coisa era tão feia que um de seus irmãos, o mais novo, começou a querer gritar. O irmão mais velho tapou a sua boca, mas aquela coisa notou aquele princípio de grito e suas duas orelhas se levantaram. Minha avó pensou que todos fossem morrer ali, mas com a graça de Deus, aquela coisa não notou que eles estavam ali em cima, e depois de algum tempo, finalmente foi embora dali. Depois daquela coisa ir embora, ficaram um bom tempo em cima da árvore, para ter certeza de que aquilo não voltaria. Após algum tempo, finalmente eles desceram e saíram correndo em direção à fazenda que o meu avô trabalhava. Quando contaram a história, eles não acreditaram, nem meu avô e nem o seu patrão, até que ao longe escutaram o uivo daquela coisa. Aquilo parecia estar perto. Finalmente eles acreditaram na história da minha avó e de seus irmãos. Todos entraram para dentro e ficaram por ali até o dia amanhecer. Quando amanheceu, meu avô levou os garotos para casa e minha avó finalmente nunca mais teve que ir até aquele mangue para pescar. Boa noite.